Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Isis Alvarez da Sucremuge e hoje eu vim apresentar para vocês uma receita de mousse de chocolate e nós vamos rechear esse bolo com essa mousse de chocolate e vamos também usar uma ganache. Ou seja, é uma apresentação assim de um bolo com uma camada de recheio bem alta e estruturada para poder aguentar esse bolo, tá? Então é um recheio que ele aguenta uma camada bem generosa, tá? Bem generosa de recheio. Então o que a gente vai precisar? Vamos precisar de 3 discos de massa, né? Da nossa massa base de óleo que eu fiz para vocês, que tem a receita aqui já em outros vídeos. E poderia ser a de chocolate, poderia ser a Red Velvet, aí vocês escolhem, tá? Então essa massa, ela é estruturadinha e bem macia. E a gente vai fazer essa mousse, que é bem rápido, bem fácil, tá? E que inclusive vocês podem saborizar com outras coisas. Então se quiser colocar uma Nutella nessa ganache, pode colocar. Se quiser colocar pedaços de bombom Ferrero Rocher, pode colocar. Se quiser saborizar com outros tipos de chocolate, pedacinhos de chocolate, pode fazer, entendeu? Usar pasta saborizante, enfim. O que vocês quiserem saborizar essa ganache, vocês podem saborizar, tá? Eu tô fazendo aqui o de chocolate meio amargo, tá? Se vocês forem usar com chocolate branco, a quantidade de chocolate aumenta para quantidade de creme de leite. Então aqui eu tô usando 150 gramas de chocolate meio amargo para 75 gramas de creme de leite, tá? Se fosse para chocolate branco, vocês iriam colocar uma parte de chocolate e 1/3 de creme de leite, tá? Então, se fosse usar 100 gramas de chocolate branco, 30 gramas de creme de leite, tá? Então, vamos começar a receita? Vamos lá. Eu tenho aqui meus discos de massa, né? Que eu assei e ela tá ainda com aquela películazinha aqui em cima, tá? Eu gosto de tirar. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui eu já tirei a películazinha de cima. Vamos ver as outras. Porque aí a calda ela vai penetrar melhor nessa massa, tá? Quando a gente tira essa película que forma em cima. Vocês podem notar que essa massa ela não forma aquele vulcãozinho, então ela é maravilhosa. Tanto a de chocolate, a Red Velvet, todas. Nenhuma forma aquele vulcão, tá? Então aqui, ó, eu venho, vou abrir a outra também. Depois de assada, eu sempre envolvo no filme plástico e coloco na geladeira, tá? Ela vai durar aí até 6 dias na geladeira, perfeita, ok? Se vocês quiserem congelar, eu aconselho congelar assim até por 30 dias, tá joia? Então, fiz ela, eu só vou usar no outro dia e vou armazenar na geladeira. Aí eu venho aqui e tiro essa películazinha que eu comentei. Então é só de levezinho mesmo aqui, ó. E tiro essa parte, tá? Que é onde o recheio vai penetrar, o recheio não, a caldinha vai penetrar melhor quando não tem essa película. E o recheio também, ele entra na massa, fica assim maravilhoso. Então vamos lá, eu tenho aqui meus 3 discos de massa e agora eu vou fazer a minha mousse, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui, primeiro eu vou fazer minha ganache, né? Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate meio amargo, como eu falei, e 75 gramas de creme de leite. Então é sempre uma parte de chocolate para meia de creme de leite. Isso quando for o chocolate meio amargo ou ao leite, tá? Se for o branco, é como eu tinha falado. Aí a gente mistura aqui, ó. Mistura os dois. E o que a gente vai ter aqui? Uma ganache, tá? E o que eu vou fazer para virar uma mousse? Eu vou acrescentar chantilly. Então, qual que é a proporção de chantilly que eu acrescento?
a mesma quantidade que deu a minha mousse aqui. Então vamos supor que deu 200 gramas de ganache, eu vou acrescentar 200 gramas de chantilly, tá certo? E aí o que eu vou ter? Uma mousse de chocolate, tá? Se quiser colocar bebida, pode colocar aí uma colher de sopa, tá? Dependendo da quantidade, nessa quantidade pouquinho assim. E aí vai do gosto mesmo. Então um rum, um uísque, fica muito gostoso aqui. E aí então eu misturo aqui e eu vou ter a minha ganache. Essa ganache eu também posso rechear o bolo só com a ganache. Então o que eu vou fazer nesse bolo é uma parte de mousse e uma parte de ganache. Então vai ser aquele bem chocolate, né? Aquele recheio bem de chocolate mesmo. Uma parte de ganache e uma parte de mousse. Muito, muito, muito bom, tá? Ó, aqui então eu misturei chocolate, eu tô usando chocolate nobre, tá? Chocolate puro, não é cobertura, joia? Porque por conta do sabor mesmo. Aí eu venho aqui, ó, e eu vou misturar essa quantidade, eu vou pesar aqui, quanto que deu, vamos ver. Vamos ver quanto que deu aqui. Tá dando 213, vamos gastar tudo. Gramas de ganache. E aí eu venho e vou acrescentar 220 gramas de chantilly batido, tá? Que era o que eu já tinha batido mesmo. E vou mexer. Mexer mesmo, assim, ó, sem dó. Pra poder ficar tudo homogêneo aqui. Então essa é uma mousse, gente, que vocês podem, assim, levar pra vida, porque é muito boa e vocês podem, ela é estruturada e vocês podem saborizar. Então aqui vocês vão ter o sabor que quiser. Se quiser colocar frutas secas, fica maravilhoso. Se quiser colocar cereja, damasco, enfim, o que vocês quiserem brincar aqui com essa mousse de chocolate é maravilhosa, tá? Se vocês quiserem comer assim ela, fazer uma taça, né? Colocar na taça com creme, com pedaços de morango, tá? Então isso aqui é um coringa mesmo, que eu uso muito nos bolos aqui na minha confeitaria. Ensino nos cursos, tá? Então ela é fantástica. Ó, aqui já tá quase toda misturadinha. E o que eu quero mostrar pra vocês? A textura dessa massa, dessa mousse, ó, que maravilhosa. Eu acabei de fazer, tá? Eu acabei de fazer e tá com essa textura aqui incrível, ó, durinha, firme. E o que eu vou fazer? Eu vou rechear esse bolo, já vou rechear. E eu vou deixar ele descansando na geladeira por 8 horas. Então eu sempre gosto assim de montar num dia e decorar no outro, tá? A gente vai, esse bolo vai receber uma cobertura, não é naked cake, é bolo geladinho, né? É uma mousse. Então ele vai receber uma cobertura. Ó, que fantástico. Então agora, pessoal, a gente vai montar esse bolo, tá?
Então eu tenho aqui uma ganache que eu fiz com 200 gramas de chocolate, meio amargo. Poderia ser o blend, poderia ser o ao leite. E eu misturei 100 gramas de creme de leite. Quando eu falo em creme de leite, o que eu gosto de usar, tá? Eu vou passar aqui uma dica para vocês assim que é muito valiosa. O creme de leite, ele precisa ter uma porcentagem de gordura alta, tá? Então assim, tem 3 marcas que eu indico, tá? Não é merchan, nada, mas assim, é o que eu gosto, é o que dá resultado. O resultado final é incrível com eles do que se fosse com um outro com menos porcentagem de gordura. Então, qual que eu gosto? Eu gosto do Nestlé, que tem 25% de gordura, que é aquele do litro. Eu gosto do Piracanjuba Gourmet, que tem 30% de gordura. Ou eu gosto de usar aquele da latinha da Nestlé, que tem 22,5% de gordura, tá? Se eu não me engano é isso, mas é uma porcentagem legal. Tem, por exemplo, o Nestlé de caixinha, aquele leve, ele tem 17% de gordura. O Piracanjuba, sem ser o gourmet, ele tem 17% de gordura. Ele não é bom para fazer uma ganache, tá? Num recheio que vai no fogo, ele até serve, mas vai demorar muito mais o recheio para ficar pronto do que se a gente usar um creme de leite que tem essa porcentagem de gordura. Aqui eu tô usando o Piracanjuba Gourmet, né, com 30%. Olha o brilho, né, que fica nessa ganache, tá? E não é só o brilho não, é a consistência mesmo muda. Se eu usar um 17% aqui, ele não vai ficar tão firme quanto um 25% ou 30%, tá? E aqui a mesma coisa, para mousse eu fiz a ganache, né, essa mesma ganache, e coloquei aqui com as porcentagens um pouco menores, né? E coloquei, emulsifiquei com um chantilly batido. Para fazer a ganache, eu não mostrei como que derrete o chocolate no micro-ondas, mas é bem simples, né? Esse processo é só colocar 30 segundos, mexe, independente da quantidade. Eu coloco 30 segundos, eu tiro, mexo, aí eu coloco mais 30 segundos, tiro, mexo. Provavelmente nesse tempo ele já tenha derretido, tá? Mas é sempre importante colocar no micro-ondas, colocar 30 segundos e mexer para esse chocolate não queimar, tá? E aí, então temos aqui a ganache, que ela tem 200 gramas e 100 de creme de leite. E eu tenho aqui a minha mousse, né, que eu fiz para vocês. Então, vamos começar a montar o meu bolo. Aqui eu tenho a massa branca. Aí eu começo a montar com essa parte que eu tirei pra cima e a parte lisinha que assou pra baixo. Então, eu só arranquei aquela pelezinha de cima, não cortei bolo, nada. Então, é uma camada aqui generosa de massa também pra suportar o meu recheio. A calda, o que eu uso? Eu gosto de usar leite condensado com água filtrada. Então, qual que é a proporção? Eu uso uma parte de leite condensado para 7 partes de água, tá? E aí a gente faz essa caldinha. Caldinha é uma caldinha doce, tá? É um leitinho doce. Bem molhadinho, delicioso. Eu venho e vou colocar a minha ganache ou minha mousse, tanto faz. Vamos de mousse. O que eu coloco? Minha mousse toda aqui. Aqui que eu tenho uma camada bem generosa de mousse. Vou colocar toda, tá?
Se você tá aí gostando dessa receita, dá um like aqui. Depois no final compartilha com os seus grupos de WhatsApp, Facebook, para que outras pessoas também possam ver essa receita. Então eu coloquei aqui, ó, toda a minha mousse. Maravilhosa. E agora, poderia usar uma massa de chocolate aqui também, tá? Tem receita aqui no canal. Venho, coloco a outra parte de bolo. Sempre com esse ladinho que eu cortei pra cima. Eu não soco, só posiciono aqui certinho para esse recheio, para esse bolo ficar todo certinho, tá? Não fica apertando, não precisa prensar o bolo, tá? Nem bolo de pasta americana eu não prenso. Eu vou fazer vídeo também mostrando pra vocês. Aí aqui, ó, eu posso até vir com a minha leiteirinha e já... Ó. Molhei por tudo, tá? Bem generosinho. E agora eu venho com a minha ganache. Pessoal, então aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nessa ganache e 100 gramas de creme de leite. Se eu quisesse colocar 400 gramas de chocolate e 200 de creme de leite, esse bolo iria suportar esse tanto de recheio, tá? Mas como eu tenho já bastante quantidade de mousse aqui, eu vou colocar uma camadinha mais fina da ganache, tá? Mas ele suportaria, porque é um recheio, como eu disse pra vocês, estruturado. É uma receita testada, é uma receita maravilhosa que vocês não precisam ter medo de fazer, que não vai dar certo, vai dar certo. Inclusive eu quero que vocês depois me contem como foi a experiência de vocês, tá? Lembrando que eu tô usando aqui um bolo de 15 centímetros de diâmetro. O bolo deu uma coladinha aqui e ele abriu um pouquinho. Não tem problema, tá? Eu vou dar uma molhada nele aqui. Bem molhadinho, eu sinto até caindo aqui, ó, no outro lado. Aí eu viro ele. E aí, agora aqui eu ajeito. E eu uso sempre 2 saquinhos. Né? Pego esses saquinhos de bobina, né? Que a gente compra no supermercado. E eu abro ele no meio e coloco uma parte de um lado, outra parte do outro, para que esse meu recheio não grude na lateral aqui da forma, tá? Então, ó, tem um bolo aqui altinho. Aqui tem 10 centímetros a minha forma. E aqui tá passando um pouquinho, tá dando 11 centímetros mais ou menos de bolo. Agora, o que que eu faço? Eu vou levar esse bolo para a geladeira, vou deixar descansando pelo menos 8 horas para poder cobrir ele, tá? Para poder receber a minha cobertura. Então, ou pelo menos 8 horas, ou, como eu disse, de um dia para o outro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agora eu vou passar um plástico filme aqui e pôr na geladeira. Se vocês quiserem congelar, pode congelar ele assim também. Dura até 3 meses, não. Dura até 30 dias no freezer. Tá? E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante, façam essa receita e depois me contem aqui nos comentários como que foi a experiência de vocês e o que vocês acharam dessa receita, tá joia? Um grande beijo e até os próximos vídeos.